Olá, galerinha do meu canal. Tá começando mais um vídeo no canal. Esse vídeo não vai ter vinheta, né? Porque é um vídeo diferente. Um vídeo que eu nunca trouxe. Primeira vez que eu tô trazendo ele. Tô um pouco nervosa porque é a primeira vez. Todo mundo conhece os podcasts como os podcasts ao vivo, né? Que todo mundo faz ao vivo, conversa com os apresentadores, com o pessoal, apresenta. Só que eu decidi fazer um vídeo estilo podcast, com algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou trazer pra fazer pra minha amiga. Porque eu vim passar uns dias na casa dela e eu decidi fazer e inovar, porque como eu tô começando agora, eu quero ter um bom conteúdo. E aí eu falei com ela super topou, super gostou, aceitou e eu resolvi trazer esse tipo de conteúdo. Não sei se eu vou trazer muito, porque eu não conheço muita gente, eu não tô tendo muito contato com as minhas amigas, então, amigos também, então não tem como eu fazer, mas hoje vai ser com ela, tô muito feliz por ela estar aqui, e agora ela vai se apresentar pra vocês. Eu sou a Tei, eu tenho 46 anos e eu moro em São José, Santa Catarina. Então, pode começar todas as perguntas. Por favor. Está livre para responder todas. Claro. Sem nenhum medo. Sem nenhum pudor. Sem medo. Sem medo. Preparadíssima. Ela não sabe, ela sabe uma ou outra perguntinha, porque eu tive que ir perguntando, né? Pra às vezes a pessoa não se sentir constrangida, né? Às vezes não sai muito do contexto, mas... Ela não me conhece. Mas vai ser um pouco de tudo. Eu vou perguntar um pouco de tudo, né? Sim, e acredito que ela vai responder, né? Por favor. Então vamos começar pela... A primeira pergunta, você foi mãe com quantos anos? Com 20 anos. E como foi a sua primeira maternidade? A minha primeira maternidade, a minha gestação foi bem difícil. Eu descobri que eu estava grávida no 4º mês de gravidez. E quando eu completei o 5º mês, eu tive eclâmpsia. E eu fui internada e o meu bebê nasceu com 7 meses de uma cesárea bem forçada. E quando ele nasceu com falta de oxigênio, bem escurinho. E ele teve alta e nasceu com peso, por incrível que pareça, 7 meses ali, mas nasceu com peso. E eu que não tinha alta de jeito nenhum. E eu fiz um escândalo no hospital porque eu só queria dar mamar pro meu bebê. Hoje tá tudo bem, é um baita homem, vai fazer 27 anos. E é isso aí, foi assim minha primeira maternidade, mas foi maravilhosa, é uma extensão realmente do amor divino. Você tem mais filhos, né? Tem mais 2. E já falando sobre a maternidade, os outros foram como? Quando eu tive o meu primeiro, eu achava que o amor de mãe, ele não dava pra dividir, tipo assim, eu tinha até medo de ter mais filho e não caber mais amor. Aí depois com os meus futuros filhos, a minha segunda gestação já foi bem diferente, foi bem tranquila. Eu tive um baita de um bebê que nasceu gigante. Minha terceira gestação também, com uma diferença de quase 5 anos cada uma do outro. E eu descobri que o coração de mãe sempre cabe mais amor, gente. Eu teria 10 se eu tivesse condições financeiras. Entrando nesse âmbito mais familiar, o seu relacionamento tem duração de quantos anos? E fala pra gente um pouquinho do que é um casamento. Meu primeiro casamento, eu sou casada 2 vezes. Meu primeiro casamento, eu me casei com 17 anos. Eu saí da casa dos meus pais cedo e meio que eu não tinha pra onde ir. Eu acabei indo morar na casa do meu namorado na época. E desse primeiro relacionamento eu tive meu primeiro filho. E quando meu filho tinha 1 ano, um dia eu acordei, olhei no espelho e falei, pô, não é nada disso que eu quero pra mim. E eu fui morar sozinha e nesse tempo eu conheci o meu esposo, que a gente tá junto até hoje. E a gente tá aí rumando aí pros 24 anos junto. Eu acho que é mais ou menos isso, acho que é com 24 anos. E um relacionamento com essa duração, gente, é muita história, não dá um livro, dá séries de livro, porque a gente já passou muita coisa junto. E o ano passado a gente casou de verdade ali no papel, como mando figurino e tal. E quando eu fui dar essa notícia pro meu filho do meio, que é o primeiro filho desse outro relacionamento, ele falou assim pra mim, mãe, eu esperava qualquer coisa, que você ia separar, divorciar, que vocês iam cada um para um lado, menos que vocês iam casar.
Então, até para os filhos da gente que estão com a gente aí nessa jornada, é uma surpresa muito grande que a gente ainda continue dando continuidade a tudo isso. E o casamento é uma fábrica de lição, é uma fábrica de lição, de se autoconhecer, de conhecer o outro, de se respeitar, de respeitar as diferenças. Se a gente briga, gente, a gente briga de cada 5 segundos quando a gente está junto. Mas a gente sempre meio que, né, parece que a gente acaba se entendendo, porque a gente tá aí quase 30 junto, né? É tempo, né, gente? Agora, para sair desse âmbito familiar, uma palavra e uma frase que define a sua família. É minha base, é o meu chão. Recente eu fiz um jantar para eles e eu disse que eles são a minha pessoa, as minhas pessoas no mundo. É tudo. Agora vamos entrar no âmbito. É âmbito que fala, gente? Sim. Vamos entrar no âmbito trabalhístico. Eu sei que você tem duas áreas. Vamos perguntar primeiro quais são as áreas delas. Quais são as suas áreas de trabalho? Ó, eu já fui vendedora de loja de shopping. Eu já fui garçonete, aquela que faz tudo na lanchonete. Sempre trabalhei com público. Das vendas eu passei para salão de cabeleireiro, eu sou cabeleireira, faço tudo de cabelo feminino, corte, química, escova, progressiva. É uma área que eu amo, faço maquiagem, eu gosto de transformar. É uma coisa assim que me deixa muito satisfeita. Por conta de condições de saúde, eu não atuo tão intensamente nessa área, mas eu sempre estou trabalhando nela. E eu sou professora de formação, eu sou cientista biológica, sou professora de ciências química e biologia. Tenho pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica, eu tenho pós-graduação em ciências forenses, que é perícia criminal, e tô indo aí para minha terceira, já quase finalizando, que eu tô fazendo desenvolvimento sustentável. Se eu atuo nessas áreas, sim, eu trabalho na educação, eu sou professora atualmente aqui no estado de Santa Catarina e eu gosto muito também, eu amo viver com gente. Eu não sei o que é passar um dia sem conversar com pessoas, além dos meus filhos e do meu esposo, é muito raro isso acontecer. Eu gosto muito desse contato com pessoas. E sabendo que sua turma vai estar assistindo esse vídeo, se você quiser deixar um recado para sua turma. Gente, eu amo vocês são minha turma favorita no mundo. Uma frase ou uma palavra ou os dois que define o seu trabalho. Dedicação, muita dedicação, carinho e, sobretudo, amor. Principalmente na educação. Educação é amor. Agora vamos entrar na área da pessoa em si a ter. Uma pergunta que às vezes as pessoas podem pensar, falar, eu não queria responder algo que eu não gostaria. Mas o que é que te desmotiva? Mentira, injustiça. Eu acho que injustiça mais do que mentira. É uma coisa assim que me deixa muito pé da vida. Eu não gosto. E entrando nesse mesmo, né, pra entrar nessa força, algo que te dá mais força? Deus, com certeza. Jesus o tempo todo. Qual é a palavra que você mais costuma usar na sua vida? Eu acho que sei lá, mas eu acho que é agradecer. Eu agradeço muito. Eu para todo mundo, é obrigado por tudo. Algo que você passou e que te impactou para um lado bom e para um lado ruim. Primeiro pelo lado ruim e finaliza pelo bom. Na minha infância eu sofri abuso sexual dentro da família, não foi meu pai, tá? Mas foi alguém muito próximo. E eu fiquei presa nisso muitos anos, carregando uma culpa que de fato não era minha. E foi muito doloroso, foi assim, eram situações assim tristes, porque eu tinha que abraçar, eu tinha que beijar no rosto a pessoa, eu não podia contar, passei muitos anos calada. E o dia que eu resolvi abrir a boca pra falar, olha fulano, eu lembro e eu sei o que você fez. E a pessoa disse pra mim que ela dormia em paz. E aí naquele dia eu descobri que eu tava carregando uma culpa que não era minha. E eu sofri muito pelo erro do outro. E isso foi uma grande lição pra mim.
Isso não tem tanto tempo assim, a contar que, tipo, eu tenho 46 anos, isso acho que aconteceu uns 6 anos atrás. Então eu passei, tipo, uns 30 anos da minha vida carregando de fato uma culpa que não era minha. Era uma coisa que me feria, me machucava e não tinha nada a ver comigo. Agora o bem? O bem que me fez, que me impactou muito, uma coisa boa, eu acho que foi entender o que é o amor de Jesus para com a gente. Eu acho que isso é o maior impacto que eu tive na minha vida. E ainda sobre você, a comida preferida? Ah, é difícil falar de uma comida preferida, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Eu gosto de nhoque, eu gosto de lasanha, eu gosto de petit gâteau. Eu adoro meu chazinho, sentadinha no meu sofá, quietinha. Eu gosto de comer, gente. Eu gosto de comer. Eu gosto de chocolate, eu gosto de muita coisa. Nesse âmbito, ainda continuando sobre a pessoa em si, a Tei. Uma palavra que pra Tei significa o amor. Deus. Deus é amor. Uma palavra que faz a Tei chorar. Ah, se algum filho meu sofrer por conta de qualquer coisa, isso tira a lágrima minha com muita facilidade. O maior sonho que ainda não se realizou. Ser médica. Meu sonho é ser médica. Nessas tantas áreas. Meu sonho, a princípio, era fazer medicina, ciências biológicas chegou bem pertinho, mas eu ainda sonho atuar na medicina na área de oncologia, pesquisa de células cancerígenas. É um sonho. Agora vamos entrar no âmbito té evangélica. Um versículo que te toca muito. Salmo 23, versículo 4, parte A e B. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o meu versículo porque quando Davi apacentava as ovelhas, ele passava por um lugar que é verídico, que chama o Vale da Sombra da Morte, e ele ia segurando as ovelhas com um cajado longo para elas não caírem ali. E ele se colocou no lugar de ovelha e ele disse para Deus, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor vai estar comigo. E esse versículo, ele me motiva em tudo, num dia feliz, num dia triste, num dia de problemas, ele é o meu salmo. Um louvor que te toca bastante. Recente tem um hino da Deserto, da Maria Marçal, que fez parte da trajetória do meu pré-casamento. Foram momentos assim que eu cheguei a pensar em desistir, eu não quero mais. É bom que isso aconteceu, porque eu já não caso. Mas foi no deserto que Jesus foi tentado, foi lá que ele venceu o inimigo, né? Onde ele teve proposta de que ele herdaria o mundo, sendo que ele era o próprio rei. Então, adorar a Deus realmente é o que me sustenta de pé, é o que me faz estar de pé hoje. E pelo pouco que a gente conversou hoje, eu sei que você chegou um tempo que você se desviou. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do motivo que você se desviou e vai vir algumas perguntas em relação ao seu desvio. Na minha adolescência, a igreja evangélica em si, até dei uma palavra para os jovens na minha igreja do Movitim, e eu falei bastante sobre isso, eram épocas difíceis, porque se a gente pintasse o cabelo, a gente estava fora. Se a gente pintasse a unha, a gente estava fora. Se a gente cortasse o cabelo, a gente estava fora. Se a gente usasse calça, uma pulseira, um brinco, um colar, a gente estava fora. E a gente era adolescente, a gente gostava de menudo, sabe? Eu amava a Legião Urbana. A gente não podia, simplesmente não podia, não pode. A gente veio ter televisão em casa, sei lá, eu acho que eu tinha uns 13 anos quando a gente teve nossa primeira TV. E a nossa igreja, ela foi feita, mãos humanas, pela minha família, pelo meu avô, pelos irmãos que estavam ali, que viu a gente crescer da barriga da mãe, sabe? Então a gente tinha que ser exemplo de tudo. E muitas vezes quase todo culto, eu voltava para casa cheio de marca roxa no meu antebraço, de beliscão, de cala a boca, de se comporta. Os filhos dos outros irmãos eram importantes,
Eles podiam cantar, eles podiam falar, eles podiam pregar, eles tinham liberdade dentro da igreja, a gente não tinha essa liberdade, a gente nunca prestava para nada. E as palavras que a gente ouvia daqueles que deveriam ser os nossos acolhedores, a gente não teve. E a minha mãe sofreu junto com a gente, porque ela via toda a exclusão dos filhos dela. E assim, praticamente a minha família, por parte de pai, ela matou a gente dentro da igreja. E óbvio que quando a gente começou a sentir o gostinho pelas coisas do mundo, era um lugar onde a gente não era discriminado, a gente não era recriminado e não tinha nenhum tipo de preconceito. Então o mundo, o que a igreja jogou fora, o mundo abraçou. Mas nesse tempo todo a gente sentiu a mão de Deus cuidando de cada um de nós. Nesse contexto ainda, o que te fez retornar? Olha, tem um ditado que crente gosta muito de usar. Se não vim pelo amor, vem pela dor. Eu não voltei pela dor, tá? Eu voltei porque tem o meu primo, o Michel, que ele canta muito, muito, muito mesmo. O Michel canta desde que ele nasceu cantando, Michel. É uma voz maravilhosa. E eu saí para trabalhar no último salão que eu trabalhei, fixo. E o meu filho era bebezinho e ele ficava com a minha mãe. Ele tinha 2 aninhos, ele tinha 1 ano e meio, 2 anos por aí. E quando eu chegava em casa, ele começava a cantar aquilo que o Michel cantava com ele, tocando violão. E ele aprendeu a cantar Deus de aliança, Deus de promessa, porque ele não sabia falar. E eu gravei no meu celular e um dia eu fui ouvindo dentro do ônibus e aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, os meus filhos estão sendo criados longe da tua presença. Esse é o arrependimento que eu tenho, de não ter criado meus filhos na presença do Senhor. Hoje seria tudo muito diferente, para mim e para eles. E eu senti saudade, eu senti muita saudade. E eu acho que o Espírito Santo começou a me confortar naquilo que eu tinha. Eu me lembro que eu ia tomar banho e eu queria me limpar de todas as coisas erradas que eu tinha feito com aquela água. E o Senhor foi me tratando, até que chegou uma hora que eu não me rendi. Eu falei assim, eu não consigo mais viver sem isso aqui. E hoje eu não consigo mais viver sem a presença de Deus. Eu voltei de saudade, eu senti muita saudade. A gente sabe que o crente, ele tem muito testemunho, eles têm muitas vivências assim que nos impacta muito forte com Deus. Eu gostaria que você falasse alguma situação que você passou, que você olhou e falou assim, é Deus, foi Deus, ali eu vi Deus, tinha Deus ali. Olha, eu vou tentar resumir, eu vou tentar resumir o máximo possível, porque são muitos detalhes que aconteceram em 5 meses. Eu mudei para Santa Catarina, eu não conhecia ninguém. E eu vim assim, faltando poucas prestações daquele carro que eu tinha pedido para Deus há uns 2 anos, quase 3 antes. Porque eu tenho artrite reumatoide, eu sentia muita dor nas minhas pernas e a casa da minha mãe é uma subidinha assim, sabe? E aí, quando eu tava lá no topo, eu me lembro de me abaixar e pegar nas minhas 2 canelas e falar, eu não aguento mais de dor, eu não aguento mais andar a pé. E eu falei com Deus, Senhor, prepara, nem que for um fusquinha para eu ir trabalhar. E Deus preparou um Celtinha, lindo, tá ali até hoje, tenho um amor todo por ele. E faltavam 5 prestações para quitar essa dívida, eu não tinha de onde tirar dinheiro. E o Senhor proveu todas. E onde eu quero chegar, em uma dessas prestações, eu estava com os meus filhos numa igrejinha aqui próximo de casa e veio um irmão de outro lugar. E o irmão revelou que tinha alguém que tinha uma dívida, que Deus estava entrando com providência. Entrar com a providência de Deus é tipo abrir uma porta de emprego na minha cabeça, fazer com que você trabalhe, que você consiga o dinheiro para você quitar aquela dívida. E era uma igreja bem pequenininha, chamou todo mundo da igreja, eu fui a única que não levantei a mão. Uma hora meus filhos, tá, mãe, levanta a mão, porque só faltava eu. E aí eu levantei a mão assim, meio descrente, eu falei, irmã, recebe tua bênção. Pra você saber que Deus tá falando com você, o teu banco é o Banco do Brasil. Aí eu falei assim, meu Deus, eu chorei muito. E faltava poucos dias ali pra vencer aquela parcela. E eu me lembro que o meu esposo chegou em casa e eu tava com uma mesinha que a gente tem e eu já tinha somado todo o dinheiro. Isso aqui vai pra isso, isso aqui vai pra isso. E faltou o dinheiro. Faltou o dinheiro de pagar o carro. Não ia dar pra pagar o carro, juros altíssimos cada dia de atraso.
E aí, do nada, assim, do nada na minha cabeça, mas isso já era Deus. E eu falei assim, me leva no Banco do Brasil? Aí ele falou assim, tá, eu levo, mas você não tem dinheiro. Eu falei, tá, por favor, me leva. E ele, sem discutir muito, a gente pegou o carro e a gente foi no banco. Quando eu cheguei no banco, tirei o meu extrato, saldo 00, poupança 00, imprimi os 2 papelzinhos. E eu já tava saindo do caixa e eu escutei uma voz falando assim pra mim, Tei, coloca o cartão. Mas pra quê colocar o cartão? Não tem dinheiro, acabei de ver. Coloca o cartão, Tei. Ai, tá bom, vou colocar. Coloquei. A hora que eu coloquei saldo da conta corrente, era exato o valor da prestação do meu carro. Eu tirei aquele dinheiro, saí do banco olhando pro lado, olhando pro outro, parecia que eu tinha roubado aquele dinheiro que tava na minha conta. E não veio notinha de 100, não veio notinha de 50, veio tudo nota de 10, 5, 20, então eu ficava aquele bolo de dinheiro. E eu me lembro que eu cheguei no carro chorando e com aquele dinheiro assim, ó, tremendo na minha mão. E, que foi? Falei, olha que dinheiro! Eu não conseguia nem falar de tanto que eu chorava. E esse é o testemunho de uma das parcelas, mas tem mais 4, que esse testemunho é gigante. Mas para honra e glória do Senhor, eu consegui quitar o carro mesmo sem trabalhar. Deus abriu, Deus tocou pessoas e foi assim uma bênção física incrível. E de dúvida de mim que Deus estava fazendo aquilo, porque olha, foi assim sobrenatural. Agora só temos 3 perguntas. Uma eu quero fechar que essa é para vocês que vão estar assistindo. E a última é, Deus significa o que para você? Como cientista, eu digo que Deus é o grande criador de todas as coisas, que é impossível esse universo todo ter sido formado por obra do acaso. Eu acho que até o que chamam de acaso, Deus sentou ali dentro daqueles 6 dias que ele fez o mundo e assistiu, porque a palavra dele fala que um dia para o ser humano é de 24 horas, mas que para ele a gente não sabe quanto tempo é. E a Bíblia fala de 7 dias. E Deus para Tei, ele é a base de tudo. Sem ele não tem nada, não existe nada. O ser humano é pobre sem Deus, é pobre, é mendigo, é miserável sem Deus. Então, se você quiser ter alegria, se você quiser ter fé, confiança em você mesmo, se você quiser ser amado, é Deus que te ama. Deus é tudo. Agora, uma das últimas que não poderia faltar, teria até que ser o começo, porque foi quem te gerou, quem te trouxe ao mundo, os seus primogênitos, como que fala? Os seus, quando fala do pai e da mãe, que gera? Provedor? Não. Eu quero que você me define o seu herói. Eu quero que você define, no mínimo, uma palavra ou uma frase, o que seu pai significa pra você. A gente conversou sobre isso mais cedo, mas assim, ó, os meus heróis são os meus pais. A minha mãe saiu muito cedo para buscar o pão de cada dia pra gente. Na época, o meu pai não servia a Deus, ele era desviado e a gente passou muito problema assim com ele. E a minha mãe saiu para buscar o pão de cada dia. E isso pra mim, assim, cara, até hoje, assim, não tem preço, porque a minha irmã pequena tinha 9 meses. E ela confiou a vida da minha irmã na minha mão e na mão da minha irmã mais velha 1 ano que eu. Então, assim, a minha mãe nunca deixou faltar comida. Minha mãe, por mais que a gente passasse vontade de comer alguma coisa, não faltava arroz e feijão na nossa mesa, que a gente tem as vontades da gente, né? Eu gosto de comer, então já viu. Sim. Mas a minha mãe, ela é minha heroína pelo modo que ela enfrentou os problemas durante a vida dela. Ela tem vários problemas hoje interno dela por conta da maneira como ela resolveu, e no meu modo de ver foi a melhor maneira, não tinha outra maneira para ela resolver aquilo. Eu não teria resolvido tão bem aquilo que a minha mãe resolveu. E a minha mãe tem um amor pela gente assim que realmente beira o amor de Deus, porque a mãe ama a gente assim incondicionalmente. Eu acho que hoje, se eu matar alguém e ligar pra ela, mãe, matei uma pessoa, ela fala, filha, espera aí que eu vou te ajudar a esconder o corpo. Então, assim, esse é o nível de amor que minha mãe tem pela gente, mas ela nunca apoiou as nossas coisas erradas, e esse foi o motivo dos conflitos na nossa adolescência.
E hoje ela me entende mais, eu sei que a gente conversa mais, a minha mãe é minha amiga, o meu pai é o meu herói, o meu pai é o meu grande herói. Eu sempre brinco que o meu pai é uma banana, porque ele tem a casca mais durinha por fora e por dentro ele é todo molenga. Se eu falar assim pra ele hoje, pai, vem aqui pregar um prego pra mim, ele vai falar, porque vocês casaram com um homem feito nas coxas que não sabe pregar um prego. Aí não dá 5 minutos, ele vem, onde é que tem que pregar o prego? Então, esse é o meu pai, ele é um grande banana. E eu sou apaixonada pelos dois, são meus heróis. Meu pai e minha mãe são meus heróis. E antes de finalizar com a última frase, que é para vocês que estão assistindo, eu quero agradecer por você ter topado. Eu que agradeço. Acredito que de coração foi muito importante isso. Eu me encontrei mais fazendo isso. Eu quero muito que tenha outras pessoas que eu possa fazer isso, porque eu acredito que isso não é só perguntas. Isso é a pessoa se questionar sobre si, se conhecer mais, se entender mais, entender o que você significa para sua família, entender o que a sua família significa para você, porque talvez você tenha aquela visão e talvez não é, e talvez você precisa falar, porque eu tenho muito na minha cabeça que tem coisas na nossa vida. Olha, falando da sua mãe, quem aparece? A linda. Gente, eu conheço a mãe dela é um amor de pessoa, gente. E eu acredito que tem coisas que a gente precisa falar. Nosso coração, a depressão em si, ela nos torna, nós nos tornamos pessoas depressivas porque nós guardamos muita coisa, a gente guarda muito sentimento, a gente guarda muita coisa. Então eu acredito que o Senhor, ele sabe de todas as coisas. E a última pergunta. Eu preciso de uma frase e uma palavra para você falar para o pessoal que está assistindo um conselho, tipo um conselho que você possa e que você acha que você pode dar para o pessoal que está assistindo. Eu sou boa de dar conselho, gente, que é uma maravilha. Eu só não sou boa de seguir meus próprios conselhos, mas eu sou boa de dar. Não importa. Não importa o que aconteceu, não importa como aconteceu, não tem diferença em que circunstâncias aconteceram. Se alguém te machucou, se alguém te feriu, se alguém mexeu naquilo que não deveria, se alguém tirou de você alguma coisa, se alguém colocou para você alguma coisa que você não gostou, que você não gostaria de carregar, se foi uma mentira, se foi uma fofoca, se foi uma calúnia, se foi uma verdade, um segredo teu exposto. Se alguém te machucou, não importa, não importa. Se alguém fez alguma coisa pra você, a culpa não é sua. A culpa não é sua, não carregue uma culpa que não é sua. Se a pessoa sacar uma arma e matar outra e você viu aquilo, a culpa não é sua, a culpa é de quem atirou, não carrega isso pra você. E ainda nessa linha de culpa, eu quero dizer que se você foi culpado, se você fez, se você machucou, se você mexeu no que não era seu, se você atirou em alguém, se você disse palavras que machucaram, que feriram, existe um Jesus que morreu na cruz para perdoar os seus pecados. E esse Jesus é o mesmo Jesus que vai te amar, que vai te entender, que vai te perdoar, que vai te abraçar. Rapidamente eu quero falar sobre o abraço de Jesus. Teve um dia que eu estava numa crise muito forte em casa, e estava meu esposo e meu filho mais novo. E eu falei assim, olha, eu tomei um comprimido, eu vou deitar porque eu tô com muita dor. E eu me recolhi no meu quarto para me deitar. E eu fiquei ali por horas. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu tô me sentindo tão sozinha. Ninguém entrou aqui no quarto, ninguém veio ver como eu tô. E se eu tivesse morrido? E começou um looping assim na minha cabeça, sabe? De que eu não era importante, de que eu tava ali no quarto sem ninguém me ver. E aí, do nada, assim, eu não tinha terminado de fechar esse pensamento. O meu menino mais novo abriu a porta do quarto bem devagarzinho, ele veio e ele deitou aqui assim, ó, no meu braço. Aí eu grudei ele, fiquei assim, ele não falou nada, ele só ficou ali quietinho comigo. E aí não deu 5 minutos, meu esposo veio, ele abriu o quarto, aí eu fiz assim pra ele, que o Yuri tava ali, ele, Então, assim, não foi meu filho ter chego, não foi o meu esposo ter chego, não foi o abraço, claro, que isso é resposta daquilo que a gente precisa.
eu senti que Jesus estava dizendo para mim, olha, você está sendo mal agradecida, minha filha, você não está sozinha. Então você não está sozinho. Busque Jesus em todas as coisas. Busque em todos os momentos, em qualquer situação. Busca Deus, chama, conversa com Ele, troca ideia com Ele. Esse é o meu conselho para você. Não se sinta culpado. E se você for culpado, Jesus é o cara que vai te perdoar com toda certeza. Porque Ele já me perdoou todo dia. Gente, estou muito feliz mesmo. No próximo final de semana eu estou de folga também. Eu gostaria de conseguir fazer um outro podcast desse com alguma outra pessoa, ou com um homem, ou com uma outra mulher. Então, eu gostaria muito que vocês dessem um like, me ajudassem, compartilhassem. Eu acredito que pode ser que você fale, mas as palavras não serviram pra mim, mas ela pode servir pra alguém. Então, você compartilhar, você pode estar ajudando alguém, receber essa palavra, escutar esse podcast e entender o que ela necessita, pelo menos nem que seja só um pouquinho, ela vai entender. E eu creio que o Senhor ele vai curar muitos corações. E eu quero conseguir fazer no próximo final de semana com uma outra pessoa, que eu tô olhando pra ela. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tudo é da vontade do Senhor. Eu quero fazer mais podcasts. E eu gostei muito, quero te agradecer muito. Eu te agradeço. Muito mesmo. Pela pessoa que você é, pela pessoa que você se tornou na minha vida. A gente nunca foi tão íntima assim como nós estamos sendo agora. É porque você era um bebê pra mim. Você era criança, eu sempre te vi como criança. Mas como da outra vez que eu vim, eu falei pra ela, eu vejo você muito como uma... Ela é psicóloga, né? Mas eu falei pra ela, eu te vejo muito como uma psicóloga. E a gente conversar com pessoas assim, a gente consegue se entender mais, tanto que eu acredito que eu vou ter com um pensamento totalmente diferente. Quando eu for trabalhar, eu vou ter com outro pensamento por ter conversado com ela. Mas eu não quero prolongar mais, então eu quero te agradecer muito por você estar na minha vida nesse momento. Quero te agradecer pelas palavras, pela força. Acho que tudo que você faz me move a ser quem eu tô me tornando agora. Porque às vezes eu não era assim tão ouvinte como eu tô me tornando. Então eu acredito que tudo tem um propósito pra acontecer. Quero te agradecer por tudo. E obrigada pra quem tá assistindo. Não esqueça de curtir, compartilhar. Deixar um like. E comenta quem conhece ela, fala o que você achou. Pode comentar que eu vou ler todos os comentários. Ela vai ler todos os comentários. Eu vou mandar tudo pra ela. E é isso, gente. Muito obrigada. E outra coisa, se vocês tiverem alguma pergunta pra minha pessoa, é só vocês deixar aí que a gente faz a parte 2. Sim, com certeza. Quem sabe a parte 2? Quem sabe tenha muitas perguntas no próximo final de semana. Eu tô aqui de novo. Quem sabe a gente já faz a parte 2. Nada é impossível, entendeu? Fechou? Então comente bastante, gente. Eu conto muito com vocês. Obrigado por tudo. E é isso, obrigada. Que Deus abençoe e que venha mais podcast aí, gente.